Olá pessoal, meu nome é Alexandre Nicolini, terapeuta quântico, cromoterapeuta e instrutor de cursos para expansão da consciência. Hoje nós vamos estar dando início a uma série de 7 vídeos falando sobre a cromoterapia. E a primeira cor será a vermelha. Então vamos lá. Para fazer uma breve iniciação desse assunto, primeiramente, vocês têm a percepção do mundo possível através dos 5 sentidos. A visão é um dos que a gente mais usa, onde a gente percebe as cores, as formas, e seriam como se fossem as antenas parabólicas do nosso corpo. Então, sem o qual você não teria nenhuma noção do que é essa realidade física que nos cerca. E nós temos muito o ponto de vista de que os nossos sentidos são perfeitos. Isso não é uma verdade. Nossos sentidos eles são falhos e incompletos. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito disso, especialmente no caso da visão. Todas as informações que nós recebemos dessas antenas parabólicas, desses sentidos, são enviados sinais para o nosso cérebro que ele faz a interpretação daquela informação. Tudo é subjetivo, porque a informação que o meu corpo capta e que o meu cérebro grava, ela pode ser levemente diferente de outra pessoa. Então isso vai formar um conjunto de informações nas experiências que realmente vai trazer, que muitas vezes se fala, será que eu estou vendo vermelho ou é um pouquinho alaranjado? Então muitas vezes é a percepção que a pessoa tem porque aquilo é subjetivo para ela. Muitas vezes a coisa não está dentro de um senso comum, não é a mesma realidade. E todas as informações estão no nosso cérebro. Então, todas as experiências que você teve estão gravadas lá. Então, quando você tem um contato com aquela cor ou com aquela informação, o seu cérebro ele precisa de um tempo, né, alguns milésimos de segundo, para buscar no seu banco de dados aquela informação e traz para a pessoa o que representa aquilo para ela. É como se fosse um hardware de um computador, a parte física mesmo, ok? Tudo no universo vibra. Então, agora que eu gostaria de falar sobre essa questão da limitação da visão humana. Então, nós temos aqui o espectro eletromagnético de tudo que se vibra no universo. Então, você tem desde uma onda gerada por uma torre de alta transmissão, né, de eletricidade, até os raios cósmicos. Então, cada um tem a sua faixa de frequência. E o que nós, humanos, percebemos é uma faixa muito pequena de informação, que vai do vermelho até o violeta. Então, o do infravermelho, que, por exemplo, um animal como a cobra já consegue perceber e nós humanos não, e depois do ultravioleta, que seria quando você vai para a praia, você fica demasiado e você queima. Aquilo ali é a ação do ultravioleta. Você não vê, mas aquela informação, ela existe e ela está atuando sobre você. Então, dessa forma, nós não podemos afirmar que tudo é possível para o olho físico, porque realmente existe essa limitação. Então, aqui eu coloquei um esquema simples de como funciona essa recepção de informação. Você tem um objeto, uma árvore, essa informação atravessa o glóbulo e no fundo da retina, essa informação ela é recebida e transformada num pulso elétrico. Esse pulso elétrico ele é transferido para uma área do cérebro onde vai ficar armazenado lá. Então, toda vez que você vê uma árvore, essa informação já existe e ela já pertence ao teu senso comum. Então, isso é tranquilo para você. Então, aqui eu trouxe uma frase para a gente poder refletir um pouquinho, que seria isso: a luz visível é uma emanação eletromagnética que a nossa consciência decodifica como sendo uma informação. Tudo é informação neste universo. Falando um pouquinho do vermelho.
Então a gente tem aí o comprimento de onda visível para o olho humano. O vermelho ele possui o maior comprimento de onda de todas as cores. E ele é a primeira cor das 7 do arco-íris. Ok? Ali já fica claro ali qual que é o comprimento que ele opera. Então, vou falar um pouquinho das propriedades. É uma cor primária considerada o princípio da vida. É o ativador da criatividade. Ele convida para uma atitude no agora ou no tempo presente. Então, o vermelho tem essa propriedade de te pôr no agora, viver o agora. Isso é muito forte nessa cor. Então, quando você quer estar presente, quando você faz essa conexão com o vermelho, essa cor traz essa possibilidade para você, esse aterramento, digamos assim. Ele desperta para se envolver com os acontecimentos no externo. Propicia praticidade e vontade para participar dos eventos existenciais. Ele é um impulsionador da atividade e dos movimentos. Sugere dinamismo e versatilidade. Ele eleva a nossa vitalidade e gera positividade. E o interessante do vermelho, que você vê aqui mesmo numa apresentação, a cor vermelha ela tem sempre um destaque, né? Então qualquer lugar que você olhar, se tiver um ponto vermelho, a sua atenção sempre vai para aquele ponto, primeiramente, depois vai para o resto. E essa é a, digamos, a propriedade mais interessante do vermelho, essa capacidade de levar a sua consciência para aquele ponto. Muito mais presente nessa cor do que em qualquer outra. Agora a gente vai falar um pouquinho da aplicação do vermelho na cromoterapia. Ele atua vigorosamente no sangue, na constituição, manutenção e circulação, pois é o ativador mais potente da corrente sanguínea. Decompõe os cristais do sal ferroso, que são as partículas que constituem o ferro e o sal, e ativa assim a circulação sanguínea. Aumenta a vitalidade, pois proporciona melhor aproveitamento da energia por aquecer, ativar e vitalizar o organismo. Aumenta a pressão arterial, pois seu calor, aquecendo o sangue arterial, aumenta a circulação, aliviando assim o mal-estar da hipotensão. Favorece a energia sexual, estimulando a sexualidade e favorece a menstruação, devido ao aumento da circulação. Ele proporciona um aumento dos glóbulos vermelhos, aumentando a pigmentação dos corpúsculos vermelhos, fortificando a hemoglobina e produzindo o ferro. Estimula o fluido da medula espinhal, o sistema nervoso simpático e os nervos sensoriais. Ele equilibra os nervos por regular e conduzir o licor. Agindo sobre os nervos centrais, por onde se ramificam todos os outros nervos do corpo, ativa as enzimas produzidas pelo fígado, energizando esse órgão especial. Ele estimula a ação, a luta e a conquista, pois favorece a vitalidade e reativação física e mental. É indicado para estímulo de glândulas endócrinas em disfunção ou com necessidade de reativação energética. Agora a gente tem que ter alguns cuidados com o excesso do vermelho na aplicação. Ele é contraindicado para hipertensão arterial e estresse, pois provoca excitabilidade, aumentando a fadiga, o tédio e a ansiedade. Não é aconselhado em casos de febre, taquicardia, cardiopatias e infecções. Ele também é desaconselhado para pessoas de temperamento excitado, sanguíneos, coléricos ou histéricos, em casos de insanidade ou perturbações emocionais, com exceção de pacientes catatônicos. Agora a gente vai falar um pouquinho dos aspectos psicológicos do vermelho. Então a gente sai um pouquinho da questão cromoterapêutica e como o vermelho ele pode trazer um efeito na nossa vida numa questão um pouquinho mais inconsciente, digamos assim. Ele produz sempre a sensação de estar no aqui e agora, desperta a sensação de poder,
consciência física, vontade e sexualidade. Então ele sempre vai te conduzir para essa possibilidade. Estimula a autoestima e a criatividade, fazendo com que a pessoa sinta-se mais segura e com mais foco. Então, em momentos que você tiver com uma questão de desânimo, baixa autoestima, você simplesmente pode se conectar com o vermelho, de repente vestir uma camisa vermelha, uma roupa que ela vai colocar você para cima, porque ela vai, de certa forma, atuar dentro da sua psique. Ele traz a praticidade e objetividade, força de vontade e determinação necessária para o sucesso. O vermelho representa a fase inicial da autoafirmação, precisa de derrotas para expressão própria. Isso porque ele representa a função do eu sou, do ser, a expressão primordial da individualidade como o primeiro grito que se dá na vida. Então existe até estudos que os bebês eles identificam o vermelho como sendo a primeira cor. Então a cor da vida, vitalidade. Então sempre quando você desejar ativar essa força, se conecte com o vermelho. O processo vital daqueles que têm o vermelho fortemente acentuado no seu ser é a individualização. Agora os aspectos emocionais dessa cor. No campo emocional, o efeito do vermelho não é uma experiência agradável. Poucos podem suportá-la por muito tempo. Então a gente também tem que ter esse cuidado. Quando se manifesta com a natureza amorosa, o vermelho pode impulsionar corajosamente para frente a pessoa em seus objetivos, de medo ou preocupação pela própria segurança. Não é considerado uma cor para a alma, pela sua capacidade de apego, que pode causar impulsos exteriores de dominação e completo egoísmo, em que se busca conquistar tudo. Seu uso elimina sentimentos de culpa e afasta a tristeza e a melancolia. A intensidade do vermelho, no questão do amor, pode incitá-lo a lutar por um princípio com energia, não importa quão forte seja a oposição. A natureza expansiva do amor nessa cor conduz à generosidade e até o autossacrifício se for necessário. Por outro lado, a natureza do agressivo desejo do vermelho pode levar a um caráter possessivo, capaz de consumir totalmente o objetivo do amor, deixando de lado os canais construtivos de expressão. A energia focaliza-se então no impulso exterior de dominação e de completo egoísmo. Tal paixão pode resultar numa crueldade e tirania que a nada se submetem, mas que buscam tudo conquistar. Então aqui eu vou colocar algumas formas de você aplicar essa cor na sua vida. Lembrando que a cromoterapia ela nunca vai dispensar um tratamento médico convencional. Então você pode atuar com uma água solarizada, com a garrafa vermelha, para atuar naquelas questões que eu falei sobre a questão do efeito cromoterapêutico. Então isso tem que ter sempre um protocolo para a gente poder estudar a situação que se requer o uso do vermelho, mas é uma forma bem interessante e muito fácil de se trabalhar. Temos aqui as lanternas cromoterapêuticas também, que você faz a utilização da luz com a cor vermelha, atuando no corpo ou naquela região do corpo que requer uma cura, uma mudança. Também existem lanternas com cristais, que elas potencializam essa função no corpo. E também aquela questão que eu havia falado sobre o uso das cores com as roupas. Muitas vezes inconscientemente a gente até usa uma cor dessa e nem sabe que aquilo de repente está te trazendo uma mudança, porque mexe muitas vezes também no seu emocional, ok? Eu não coloquei aqui, mas a questão do ambiente é muito importante. Por exemplo, se você está dentro de um ambiente que tem a cor vermelha, ele também vai trazer
todas aquelas propriedades emocionais e psicológicas dentro do seu campo, ok? Então, com isso, eu concluo hoje o trabalho desta cor e convido vocês a estudar o tema. Existem muitas literaturas onde se falam onde a gente pode aplicar, quais as doenças que a gente pode atuar, enfim, é uma ciência maravilhosa.